Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje a Parashá é Metzorah e o nosso tema do dia é Rivra, o Messias leproso. O Messias é o fiador de Israel. Ele assumiu o sofrimento de expiar os pecados de Israel para encurtar o exílio. Amados, a tradição rabínica começa falando sobre isso, sobre o Messias sendo o fiador de Israel, aquele que, se Israel falhasse em pagar as suas obrigações, em fazer as suas obrigações perante Hashem, ele seria o fiador do povo de Israel. E isso é muito importante, porque isso vai falar sobre o pecado que toda a humanidade concebeu através de Adão, tá? E ele veio sendo gerado, praticado por gerações até a chegada do Mashiach para trazer a redenção. Na Parashá Metzorah, então, nós temos as leis de Tzarat, comumente traduzidos como lepra. Embora a palavra lepra, continue sendo a maior aproximação disponível na língua portuguesa, ela não comunica o conceito de Tzarat, porque a Tzarat ela é de origem espiritual, afetando até as casas e roupas, diferentemente da lepra real, que é conhecida como doença de Hansen. O fato de que o leproso é levado para o Cohen e não para o médico é um sinal de uma condição espiritual. Então, nós vamos ver agora uma coisa interessante, porque geralmente há uma confusão muito grande entre a Tzarat e a lepra. A palavra que se encontrou para poder traduzir Tzarat em português foi lepra, mas ela não é lepra como a hanseníase. Então, a gente vai notar logo de cara que a Tzarat ela é um mal espiritual. Ok? Sendo um mal espiritual, não há médico que resolva. Então, o Midrash Rabbah, ele descreve uma progressão da aflição. Eu porei praga do Tzarat numa casa. Assim é quando as pragas leprosas vêm sobre o homem. Primeiro eles vêm sobre sua casa. Se ele se arrepender, requer apenas a remoção das pedras afetadas. Se não, tem que derrubar toda a casa. Então as pragas se deparam com o homem. Se eles se arrepender, eles precisam lavar, precisam ser queimados, as roupas no caso. Então as pragas atingem o seu corpo. Se ele se arrepender, ele passa purificação, se não, ele habitará sozinho. Eu gostaria que os irmãos pudessem compreender agora a forma como o Espírito do Eterno tem agido durante toda a criação, desde Adão até aqui. Qual é a forma de atuação? Ele começa tocando nos nossos bens, nas nossas roupas e por fim em nós. O objetivo do Eterno, lógico, não é destruir o homem. O objetivo do Todo-Poderoso é preservar a vida do homem. Mas para que isso aconteça, é necessário que o homem se arrependa. Ou seja, não havendo arrependimento, o Eterno vai tocando, dando sinais, até que o homem possa então, finalmente, ser tocado de forma direta pela Tzarat, que é uma doença de pele. Como observamos na Parashat Tazria, a Torá usa a palavra Adam, homem ou humanidade, em vez da palavra Ish para identificar o leproso. Então ela diz assim: quando um homem tiver uma pele em ascensão, ou uma sarna, ou uma mancha brilhante, e se tornar na pele do seu corpo a praga de lepra, então ele será levado a Aaron, no sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Lógico que nós vamos entender por que usa a palavra Adam, tá? Porque está falando já do pecado cometido pelo primeiro homem e da falta de techuvá, a falta de arrependimento que passa por algumas pessoas que não querem se arrepender, não querem compreender, aceitar que pecaram e que precisam de um conserto. Então, essa praga, essa lepra, a Tzarat, ela vai se propagando sobre a vida daquela pessoa. E o interessante é que o arrependimento é algo tão necessário, tão tremendo e tão fácil de ser operacionalizado, que o homem, às vezes, ele se
como é que eu vou dizer isso? Ele se complica, ele é amaldiçoado pela dureza do seu coração. Isso é uma coisa muito dura de se dizer, mas infelizmente o que ocorre é isso, é que por vezes o homem não quer admitir o seu pecado, pedir perdão e largar o pecado. Ele prefere então jogar a culpa em alguém, em uma outra circunstância e continuar pecando. Enquanto Adam pode significar homem, ele remonta a Adam Harishon, o primeiro homem que pecou no jardim do Éden. Então esse pecado causou um efeito de onda de choque, de lepra espiritual ao longo da criação, causando um sofrimento incalculável no mundo. Amados, quando Hava, a esposa de Adam, pecou e depois Adam foi a reboque, nessa situação, houve um romper no mundo espiritual e no mundo físico que nós até hoje não conseguimos mensurar, medir, calcular o mal que foi causado para a humanidade por causa do pecado de Adão. Sendo assim, a gente precisa tomar cuidado para se distanciar do pecado. Porque olha só, quando Adão peca, ele acarreta isso para toda a humanidade. E quando ele é confrontado, ele imediatamente aponta para a mulher e diz: a mulher que você deu para estar comigo, deu a mim, falando da fruta. Entendeu? Em vez de admitir a sua desobediência, ele transfere a culpa para Eva. E fala Lashon Hara, língua má, calúnia maliciosa ou fofoca. Esse também é um problema, amados. É o problema da transferência da culpa. Tem gente que diz assim, a culpa é minha, eu jogo em quem quiser. Só que não é bem assim. A culpa é nossa, é de cada pessoa, mas nós não podemos lançar nossa culpa em outrem. Se alguma pessoa pecou contra nós, sim, aí nós podemos dizer isso. Caso contrário, se o pecado foi nosso, nós devemos então assumir o nosso erro, assumir aquilo que estamos fazendo de errado e caminharmos na direção de pedir perdão com profundo arrependimento, um coração contristado e quebrantado diante do Eterno. A causa de Tsarat é atribuída a Lashon Hara, língua má, e aquele que experimenta Tsarat é chamado de Metzorá, o leproso. Então, vamos entender uma outra coisa aqui. Quem é que fica leproso nos dias de hoje? Quem fala mal de alguém, quem levanta uma calúnia, quem pega e acaba destruindo a reputação de uma outra pessoa falando mal. Então hoje, se nós fôssemos olhar espiritualmente falando, o mundo estaria cheio de leprosos. Estaria não, ele está cheio de leprosos. E com profundo pesar eu digo isso. A igreja, algumas congregações messiânicas, sinagogas, estão cheias de leprosos. E você sabe por quê? Porque as pessoas não hesitam em falar mal de alguém, não hesitam em criar algo para poder acabar com a reputação de outrem, para poder derrubar aquela pessoa, para poder desacreditar alguém. A palavra em aramaico, a palavra para leproso é Hivra, que significa literalmente branco. A Torá descreve Miriam, a irmã de Moshe, falando Lashon Hara e é punida com aflição. Miriam e Aaron falaram contra Moshe por causa da mulher cuxita com quem ele se casara, pois ele havia casado com uma mulher cuxita. A ira do Eterno se acendeu contra eles e ele partiu. A nuvem se afastou da tenda e eis que Miriam era leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela era leprosa. Amados, isso é um problema familiar. Moshe se casa com uma mulher cuxita e a irmã não gosta. E simplesmente fala mal de Moshe, do profeta do Eterno. Aí você fala assim, mas ela era irmã dele, da família. Então, e o Eterno não poupou nem a irmã. Ah, mas o Eterno podia relevar essa questão. Não. Tocar num profeta, falar mal de um profeta, falar mal de um homem do Eterno, um escolhido de Hashem, servo de Yeshua, é ficar leproso. E o Eterno põe a mão mesmo. Põe a mão e depois manda separar do arraial. Por que, irmãos? Porque isso é uma coisa muito dura de se fazer. Porque geralmente a Lashon Hara é feita pelas costas.
Ninguém fala Lashon Hara na frente do outro, ninguém calunia uma pessoa na frente, porque senão ela daria o direito do outro poder se defender. Geralmente a Lashon Hara é feita pelas costas e isso é como se alguém estivesse matando outrem, né, com uma emboscada, ou seja, sem que a pessoa notasse, quando ela visse, já estaria morta. Moshe então orou por Miriam para ser curada. A cura da Tsarat está associada à redenção e a Moshe Rabbeinu. Hashem disse ainda mais para ele: agora coloque sua mão dentro do seu manto. Ele colocou a mão dentro da capa e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Ele disse: coloque sua mão dentro de sua capa novamente. E ele colocou a mão dentro do manto novamente. E quando tirou do manto, eis que ele se transformou novamente em sua outra carne. E acontecerá que se eles não acreditarem em você, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do último sinal. Quando Moshe pega e recebe do Eterno essa unção de fazer milagres, uma delas estava envolvida com a cura da Tsarat, né? Porque ele coloca a mão dentro da roupa dele, ela sai leprosa. Quando ele coloca de novo, ela sai curada. Então, mostrando que haveria uma cura para Tsarat. Só que a cura, ela não passa só pela redenção. Antes disso, ela passa pelo arrependimento. Então, há que se haver o arrependimento para que a cura possa alcançar. Se Moshe é o primeiro redentor, isso mostra que o redentor final, que é Yeshua, também trabalharia e curaria leprosos, tá? Isso é uma coisa muito interessante, porque esse é um dos sinais de que o Messias está entre nós, é que um leproso seria curado. Se o primeiro redentor é como o último redentor, o Messias também será associado com a cura de Tsarat. A frase branco como a neve ecoa o profeta Isaías ao descrever uma condição espiritual aparentemente leprosa de Israel e o remédio para ela. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez, feridas, vergões e feridas abertas. Eles não foram fechados, nem enfaixados, nem acalmados com óleo. Lave-se e faça-se limpo. Apaga o mal dos teus feitos diante dos meus olhos. Deixem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Busque justiça. Alivie os oprimidos, julgue o órfão, suplique pela viúva. Venha agora e vamos raciocinar juntos, diz Hashem. Embora seus pecados sejam tão escarlates, eles serão tão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. É muito interessante porque esse branco como a neve aqui, ele é associado agora à lepra, ou a Tsarat. E você vê que tudo isso que nós lemos aqui, está associado a outras pessoas, ou seja, ao próximo, tá? Não está associado ao eterno, está associado ao próximo. Então, esse mal que é feito ao próximo, tá? Esse pecado que é cometido contra o próximo, geralmente faz com que a pessoa perca a sua condição. Esses pecados aqui, eles acabam trazendo um prejuízo para quem recebe, né? A Lashon Hara, para quem é alvo de Lashon Hara, a pessoa fica destruída. E agora está sendo dada uma ordem para que eles retornem e possam então fazer com que essas pessoas não fiquem mais assim. Porque se eles conseguirem trazer uma restauração para essas pessoas, eles estarão então tendo seus pecados purificados. E assim como o leproso era purificado e podia retornar para a sociedade, a mesma coisa seria com eles. Isso aqui é uma questão muito interessante, porque essa é uma questão profética de Israel, na época de Isaías, depois de Israel, no futuro, na época de Yeshua e de Israel hoje, que somos nós. Muito interessante essa progressão e uma profecia que tem múltiplos cumprimentos. Vamos falar agora de Mateus 8. As boas novas de Mateus destacam a conexão entre o Messias e o Metzorá, o leproso. A versão de King James traduz a passagem assim: Senhor, se queres, podes limpar-me. E Yeshua estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: eu farei ser limpo. A resposta de Yeshua na King James é aparentemente passiva, fria e rígida. Eu quero. E ela vem da palavra grega telo.
que a concordância de Strong chama de telo, como você está vendo aqui no grego. Tá? Para determinar como opção de voz ativa do impulso subjetivo, se considerando, denota apropriadamente uma voz passiva aquiescente em considerações objetivas, isto é, escolhe ou prefere, por implicação deseja, está inclinado e está de bom grado. Impessoalmente para o futuro, estar prestes pelo hebraísmo para se deliciar com. Desejo, estar disposto, avançar, pretender, listar, amar. Isso aqui é a concordância de Strong. Tá? O que isso significa? Que Yeshua, quando ele diz assim, eu quero, na realidade ele estava dizendo o seguinte, eu escolhi te curar, eu escolhi te limpar, eu desejo te limpar, eu estou inclinado a te limpar, tá? Para mim, é algo que eu amo fazer, é poder curar um leproso. Aí você vai dizer assim, mas como assim, Rabino? Yeshua amava curar leproso? Lógico. Uma das coisas é que Yeshua conhecia o coração da pessoa e ele sabia se a pessoa estava arrependida ou não. A segunda pessoa era a oportunidade que Yeshua tinha de reintegrar aquela pessoa à sociedade. Então, dependendo da kavaná da pessoa, que era a intenção de coração, se ela tivesse uma boa intenção de coração, você imagina o que aconteceria? E Yeshua então poderia reintegrá-lo à sociedade, ele poderia voltar para a família, voltar para o trabalho, ele poderia voltar a entrar no templo para buscar a face do Eterno. Tudo isso Yeshua amava fazer, porque Yeshua não desejava, e não deseja até hoje, que o homem esteja oprimido pelas obras do diabo. E Yeshua veio para libertar os cativos, e essa era uma forma de libertação. Por isso Yeshua tanto desejava e ainda deseja curar os enfermos. Tá? Quando essa concordância, então, lá de Strong, ela faz uma referência a um hebraísmo, tem que prestar muita atenção. A resposta de Yeshua, ela não foi passiva em hebraico. Ele falou com o leproso em uma voz ativa. Relendo esta passagem, a esta luz, disse, Vaishlach Yeshua et yado vayomer, hafetz anoche tar. E estendeu Yeshua a mão e tocou e disse, eu o desejo, fique claro, ou seja curado. Ok? Então, Yeshua, na realidade, ele usou uma voz ativa, ele desejou, ele almejou fazer isso e fez. Então, em hebraico, isso fica muito mais claro. Em hebraico, a gente tem a noção daquilo que Yeshua fez, a forma que ele fez e por que fez. Eis que o leproso veio a ele e o adorou, dizendo, mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Yeshua estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, desejo, seja limpo. Imediatamente sua lepra foi purificada. E Yeshua disse-lhe, veja que você não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moshe ordenou como um testemunho para eles. Amados, tem algumas coisas aqui que são interessantes. Primeiro, aquele leproso se prostra diante de Yeshua. Isso não é comum dentro do judaísmo. Um homem não se prostra diante do outro. Isso é proibido. Não pode se adorar, reverenciar uma outra pessoa. Só que a tradição rabínica diz que isso seria possível somente para o Mashiach. Ora, se esse leproso fez isso, o que significa? Que o leproso enxergou, entendeu quem era Yeshua. Ou seja, você imagine esse homem, esse moço, tomado pela lepra, quando ele vê Yeshua e chega diante dele, se prostra. O que ele estava dizendo? Eu sei quem você é, por favor, tem misericórdia de mim, cura-me. Eu sei que você é o Mashiach, eu sei que você é a luz de Israel, eu sei que você veio trazer cura sobre as suas asas. Então me cura, Yeshua. Quando Yeshua toca nele, isso também não podia acontecer, porque se a pessoa que toca ficaria impura, Yeshua toca ele é curado, e Yeshua diz, agora você vai lá e oferece o sacrifício de Moshe, ou seja, compra a Torá. Eu queria aproveitar esse momento aqui para mostrar para você que a Torá não foi abolida. O próprio Yeshua ordenou que esse homem cumprisse a Torá
que foi dada por Moshe. Então, se Yeshua tivesse abolido a Torá, ele não daria essa ordem desta forma para este leproso. Tá? Então, como eu disse anteriormente, Yeshua amou curar o Metzorá, ele foi o seu desejo. Yeshua podia simplesmente ter falado uma palavra mantendo uma distância segura. Em vez disso, ele vai lá, alcança a pessoa, toca nela, traz cura. Então, você imagina uma pessoa dessa, ele devia estar muito tempo sozinho, vagando por aí, sem poder ter contato com ninguém. E você sabe por quê? Porque ele era leproso. E quando Yeshua toca, teoricamente, ele tocou o leproso e tornou-se também impuro. Entendeu? E é como se Yeshua pegasse, absorvesse a tzarata e extinguisse a tzarata. Você entendeu? Se Yeshua é o autor, ele é a origem da vida, isso significa que quando ele toca naquele homem impuro, toda a impureza vai embora e é extinta. Então isso é muito interessante, que Yeshua faz isso, e aí ele atrai sobre si aquela lepra e manda ela embora. Por quê? Porque ele é a própria vida, ele é a própria cura. Então, quando acontece isso, aquele homem se aproximar, tá, de Yeshua, e chegar para ele e dizer assim: mestre, se você quiser, pode me limpar. Ele estava se referindo ao coração de Yeshua, ou seja, ele apelou para o coração, para o sentimento de Yeshua, dizendo assim: eu sei que você pode, basta você querer. Então, quando nós nos aproximarmos de Yeshua, essa é uma boa forma de nos aproximarmos dele, dizendo: Yeshua, você pode me curar, você pode me limpar, você pode me abençoar, basta você querer agora, dar uma ordem e tudo acontecer. Esse leproso em particular, ele estava perto do estágio de ser limpo e ser declarado limpo. Por quê? Agora o sacerdote vai o examinar, e eis que a lepra cobrir toda a sua carne, ele o declarará limpo da peste. Tudo ficou branco, ele está limpo. Mas esse homem não tinha chegado ainda nesse estágio. Aí nós temos uma declaração muito interessante de John Gill, tá? Que é um estudante hebraísta, que ele fez uma interpretação muito interessante. Ele diz assim: o significado místico ou espiritual disso é que quando o homem se vê como uma criatura pecaminosa, todo coberto de pecado e nenhuma parte livre, renuncia a toda justiça própria para justificá-lo perante o Eterno, mas lhe confia totalmente e depende da graça do Eterno para a salvação, da justiça do Messias para a sua aceitação para com o Eterno, e ele se torna limpo pela graça do Eterno e pelo sangue e justiça do Messias e Yeshua. Essa é uma interpretação muito interessante, porque ela está em linha não só com a Bíblia, como também com a tradição rabínica. Ou seja, quando a gente se vê cheio de pecado, a única coisa que a gente pode fazer é se lançar na mão do Eterno e dizer assim: Pai, tem misericórdia de mim e me purifica através do sangue redentor de Yeshua HaMashiach. O Talmud faz uma interpretação interessante dessas leis num nível bem mais profundo, conectando-as ao Mashiach. Ele diz assim: o filho de Davi não virá até que o mundo inteiro seja convertido à crença dos hereges. Que verso prova isso? Tudo fica branco, ele está limpo. Então, uma das coisas que o Talmud fala, apontando para a vinda do Mashiach, é que o mundo iria perder a sua conexão com o Eterno. A maioria das pessoas estariam crendo em heresias, crendo em coisas que não tem nada a ver, doutrinas de homens, alguns até torcendo as escrituras, tá? Então, a partir disso, o Talmud declara que essa situação mundial estaria apontando para a vinda do Messias. Aí Yeshua, então, diz ao Metzorá que vai mostrar-se ao Cohen e oferece o sacrifício de acordo com a Torá como um testemunho aos sacerdotes do templo. Só que naquela época o sacerdócio era controlado pelos saduceus, e em seus dias a cura da tzarata era provavelmente um evento raro.
e eu creio que até aquele momento nunca havia acontecido. Teria atordoado eles, desafiando-os a olhar mais profundamente para a pessoa de Yeshua. Por que eu quero parar aqui um momentinho? Porque os saduceus, eles não criam no mundo espiritual. Você vai dizer assim, mas por que eles controlavam o sacerdócio então? Porque o sacerdócio era uma posição de extremo destaque em Israel. O sumo sacerdote em Israel ele era muitíssimo respeitado. E quem era sacerdote também era muito respeitado. Além de ter benefícios financeiros, obviamente, né? Mas isso aqui mostra pra gente o seguinte, que quando um enfermo chegasse para o sacerdote e dissesse assim, fui curado da tsarat, um homem tocou em mim e me curou. Sabe o que significaria isso para eles? Significaria que tudo aquilo que eles creem teria sido colocado por terra. Ou seja, aqueles homens iriam ter que rever as suas posições, rever as suas crenças, porque eles não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam em cura, não acreditavam naquela unção do Espírito, no poder, em demônios, eles nada disso acreditavam. Então, quando algo desse gênero acontecesse e fosse relatado aos sacerdotes, então eles teriam que parar para pensar o que estava acontecendo. E quando isso fosse dito, que havia sido operado por um homem, eles então iriam ter que parar e dizer, puxa, quem é esse homem? Tá? Vamos ver qual foi o sacrifício que Moshe ordenou. O livro de Levítico, então, descreve o sacrifício da Metzorá. Esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá do arraial. O sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra for curada no leproso, o sacerdote ordenará que levem para aquele que será purificado 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopo. O sacerdote ordenará que matem uma das aves em um vaso de barro sobre a água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o tomará, e a madeira de cedro, e o carmesim e o isopo, e os emergirá, e a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre a água corrente. Ele espargirá sobre o que será purificado da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e deixará a ave viva para o campo aberto. Então você vai perceber que aqui tem um passo a passo para que o leproso pudesse ser declarado limpo. Primeiro que o sacerdote ia tomar e tirar ele do arraial, né? Ele ia para fora. Aí ele ia pegar 2 aves limpas, né? Uma madeira de cedro, um pedaço de madeira de cedro, carmesim e isopo. E com isso ele ia fazer um ritual em que uma das aves morreria, depois ele pegaria no sangue, o sangue da ave morta, e a madeira de cedro e o carmesim e o isopo, faria com isso como se fosse um aspersor, né, para pegar, passar o sangue ali, ele ia aspergir 7 vezes sobre o homem leproso ou a mulher leprosa, e a ave que ficou viva, ela seria solta. Então isso aqui demonstra que aquele leproso estaria tendo uma nova vida, tá? Então qual o significado desse sacrifício, né? Os elementos são esses que eu falei, os 2 pássaros limpos vivos, a madeira de cedro, o escarlate, o isopo, o vaso de barro e a água viva, que é a água corrente. Não podia ser água parada, tem que ser água corrente, tá? Qual o significado ou o segredo desta passagem? Como se conecta aos outros korbanot, aos outros sacrifícios? Primeiro, em relação aos pássaros, diz o Talmud, o que diferencia o leproso que a Torá disse, ele habitará sozinho, sem um acampamento a sua morada será. Ele separou o marido de sua esposa, um homem de seu vizinho, portanto, disse a Torá, ele deve habitar sozinho. Aqui as relações sociais são completamente extintas, porque aquele homem perde o contato com qualquer pessoa. Rabi Joshua ben Levi diz, onde está o leproso diferente que a Torá disse? 2 pássaros limpos e vivos ele deve trazer para que ele possa se tornar puro novamente. O santo abençoado seja ele, diz, ele fez a obra de um tagarela, portanto ofereça um tagarela como sacrifício. O Talmud em Arahim 16b diz isso. Olha só, eu falei para vocês anteriormente que o pecado que ocasiona o tsarat, a lepra, é a língua, é falar mal, é destruir a reputação de alguém,
insinuar alguma coisa maldosa sobre alguém, uma piadinha de mau gosto. Então, como isso foi feito com a boca, vai se pegar uma ave, que ela é uma tagarela, ela é considerada uma tagarela, uma morreria e a outra seria solta, como um sacrifício ao Eterno. A mensagem para o Metzorá é clara. Sua Lashon Hará será espiada ao sacrificar o animal que tagarela por toda a criação. Em um nível mais profundo, o tzipor, limpo, a ave limpa, é identificada com o tor, a rola, ou Yona, a pomba. Tanto o tor quanto o Yoná são nomes para o Mashiach. De fato, como apontado por Shus Kazal, a palavra tzipor tem a gematria de Zeru Mashiach. Este é o Mashiach, ou seja, 370. Então, uma coisa que precisa entendimento, compreensão, é que essa ave que morre, ela está associada ao Mashiach, que morreria para que o pecado da pessoa pudesse ser expiado. Então, você percebe aqui que na tradição rabínica o nome Tor ou Yona também são associados ao Mashiach. E isso para nós é uma surpresa muito grande, porque a gente, quando lê Levítico, de uma forma mais simples, nós nunca associamos a esse tipo de situação. Mas nós vemos que aquela ave que morre, ela simboliza o Mashiach morrendo pelo pecado da humanidade. O Mashiach morrendo pelo pecado daquele homem que abriu a sua boca indevidamente e agora merecia uma punição. E o Mashiach traz sobre si a punição e aquele homem vai sair livre. Embora esteja além do artigo, do escopo desse artigo, para elucidar, os dois pássaros no sacrifício leproso, eles criam um eco microcósmico do Yom Kippur. Nesse dia sagrado do ano, dois bodes idênticos são reunidos, um é morto e outro é solto. O mesmo cenário aconteceu com Yeshua e um homem chamado Yeshua Baraba, ou Barrabás, como você conhece, popularmente conhecido como Barrabás. Quando o pássaro é sacrificado, seu sangue se junta à água que flui do jarro de barro. O corpo humano é comparado a um pote de barro e Hashem, o oleiro. Se você entendeu a associação que eu acabei de fazer, você vai compreender a Torá de uma forma muito mais profunda e você vai ler a Escritura de uma forma diferente. Aqueles dois pássaros são comparados aos dois bodes. Um bode é solto e outro morre. E assim como aconteceu com Yeshua e Bar-Abba, o filho do pai, porque Bar-Abba em hebraico significa filho do pai. Aquele homem, o Bar-Abba, ele foi solto. E Yeshua sacrificado pelo pecado da humanidade. Então você vai ver que nos três casos alguém morre para que outro possa receber perdão. Foi o que aconteceu com o nosso Mashiach. Em uma passagem aparentemente desconexa, o Midrash Rabbah faz uma observação curiosa quando Moshe atingiu a rocha. Preste atenção nisso, por favor. Ele feriu a rocha e produziu sangue, como é dito. Eis que feriu a rocha, que as águas jorraram, vaiazubu. E a palavra vaiazubu é uma expressão usada de sangue, como é dito. E se uma mulher tem um problema, e azuv do seu sangue, então, o que nós entendemos? Que quando Moshe feriu a rocha por duas vezes, naquela segunda vez, a rocha produziu sangue e depois água. Lógico que você lembrou o que aconteceu. Quando Yeshua estava na cruz, e de repente, após ele morrer, um soldado romano pega uma lança e fura o seu lado, e do seu lado saem água e sangue. Ou seja, aquela rocha que foi ferida por Moshe era o próprio Mashiach. Será que a gente está conseguindo acompanhar a extensão dessa palavra? Será que nós estamos conseguindo entender a profundidade disso? Na Escritura já estava tudo previsto, tudo conectado. Basta que nós encontremos as conexões. Para
para mostrar o quanto o Messias fez por nós, o quanto Yeshua fez por nós, e como é fácil a gente entender isso quando a gente tem as conexões corretas. Por isso, não dá para negar que Yeshua é Ben Yosef, o filho de Yosef, aquele que viria para morrer pela humanidade. Ainda que o judaísmo, ainda que muitos judeus estejam negando isso, nós não temos como negar, porque a palavra dos sábios está apontando para uma outra coisa, dizendo que só uma pessoa cumpriu isso na história. E essa é Ben Yosef. Continuando, de acordo com o Midrash, quando a rocha foi atingida, ela produziu sangue fluindo com uma mulher durante seu fluxo e depois liberou água. A partir disso, podemos reunir algo sobre expiação e pureza, resultando em vida, água viva, fluindo da rocha. O Midrash é impressionante, à luz da descrição das boas novas da morte de Yeshua. Agora, uma vasilha cheia de vinagre foi colocada ali. Então eles colocaram uma esponja cheia de vinagre e de sopa em sua boca e seguraram na sua boca. Quando chegaram Yeshua e viram que ele já estava morto, eles não quebraram suas pernas, mas um dos soldados perfurou o seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Foi o que eu acabei de dizer. Agora está aqui João 19, 33 e 34, confirmando as minhas palavras. Será, irmãos, que nós estamos entendendo a profundidade dessa palavra? Ou seja, tudo aquilo que aconteceu na Torá vai se cumprir na Brit Hadashah na pessoa de Yeshua. Uau! Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é saber que Yeshua fez tudo por nós, mas tudo que ele fez já havia sido profetizado, declarado, escrito na Torá. E os nossos sábios de abençoada memória tomaram os ensinamentos da Torá, foram desdobrando e apontando aqueles eventos para o Mashiach. E hoje nós sabemos que tudo isso dizia respeito somente a um homem, a Yeshua. O apóstolo Shaul, então, ele faz uma observação incrível. Preste atenção. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e foram imersos em Moshe e na nuvem no mar. E todos comiam o mesmo alimento espiritual, e todos bebiam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam de uma rocha espiritual que os seguiu, e a rocha era o Messias. Aleluia! Então, os irmãos vão perceber que a tradição rabínica diz que havia uma rocha que seguia o povo de Israel, e que essa rocha, onde eles chegavam, ela parava e dava. Só que aquilo que o Midrash diz que era por mérito de Miriam, agora Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, ele declara que aquela rocha era Yeshua. Ou seja, Yeshua sempre esteve no meio do povo de Israel. Lógico, de forma velada, de forma disfarçada. Nunca abandonou seu povo Israel. Yeshua nunca deixou de estar com os judeus, nem no passado, nem no presente, e não fará isso no futuro. Por isso, irmãos, nós cremos na salvação do povo de Israel de forma plena. Aleluia! É fascinante, que as boas novas de João mencionem o hisopo, na estaca de execução do Messias. Pode ser impossível que a própria... pode ser na Torá, o hisopo e o cedro criam um fio condutor entre o sacrifício de leproso e o sangue do cordeiro para a Páscoa. Então o Midrash Rabbah agora vai nos dizer: o hisopo, por exemplo, parece não valer para o homem, mas seu poder é grande aos olhos do Eterno, que o coloca em um nível de cedro em numerosos casos, na purificação do leproso, na queima da novilha vermelha. E no Egito, também ele ordenou um preceito a ser executado com o hisopo, como diz: e você tomará um monte de hisopo. Então, o que a Escritura está querendo nos dizer aqui? A tradição judaica quer nos informar que há uma conexão de tudo isso, tá? Do hisopo, do cedro, apontando para o sacrifício, primeiro do leproso,
que ele seria reintegrado à sociedade. Segundo a novilha vermelha, que purificaria o pecado da nação de Israel. O Cordeiro de Pêssar, onde o anjo da morte, enquanto ele estivesse passando pelo meio do nosso povo, pelo meio do Egito, o povo do Eterno não seria atingido. Então, mostrando o seguinte, que o hisopo, apesar dele parecer uma plantinha insignificante, ele tem um valor muito grande, como se fosse um cedro, como se fosse uma planta majestosa, forte e poderosa. Ou seja, no sacrifício, o grande e o pequeno, ou o pequeno e o grande, estão envolvidos para a redenção. Salomão também diz, e falou de árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que surge no muro. Mais uma referência aqui ao hisopo, né? Para ensinar-lhe que o pequeno e o grande são iguais aos olhos do Eterno. Ele realiza milagres com as menores coisas, e através do hisopo, que é a mais humilde das árvores, ele redimiu Israel. Ou seja, nós temos o cedro e o hisopo, o fio escarlate que formava parte dos korbanot na novilha vermelha, e as cabras do Yom Kippur, a salvação de Raabe, a moda de Pêssar. O próprio Messias estava encapuçado em uma roupa escarlate. Tudo está associado ao Mashiach, a Yeshua. Então, não há como negarmos as conexões que a Torá tem com Yeshua, com o seu sacrifício, e agora, mostrando para a gente que tudo aquilo que foi feito na Torá, desde as menores coisas até as maiores, apontavam sempre para a redenção que aconteceu com Yeshua morrendo em Pêssar. Que o Eterno possa nos ajudar a entendermos todas essas coisas em nome de Yeshua. Isaías 53 mostra para a gente o seguinte, toda essa discussão inevitavelmente leva a Isaías 53. Talvez a passagem mais controversa, né, dentro desse diálogo aí judaico-cristão. Hoje, como a maioria dos últimos 2000 anos, esse texto constitui o primeiro campo de batalha entre missionários e antimissionários. Isso resulta num ciclo interminável de missionários alegando que o versículo se refere ao Messias e não a Israel, e os antimissionários que respondem ao versículo se referem a Israel e não a messiânicos. Entendeu? Então, o resultado dessa troca de farpas entre palavras é que argumenta para cá, argumenta para lá e ninguém chega a lugar nenhum. Só que nós não podemos olhar isso pelo prisma que nós estamos acostumados. Vamos olhar a palavra do Eterno não através dos olhos de alguém que é simplesmente um negacionista, alguém que não quer admitir o que Yeshua fez e quem ele é. Nós temos que olhar isso sobre outro campo, tá? Então, vamos ver uma coisa interessante aqui. Aqui nós temos um conceito em hebraico que é chamado ele. Estas e estas são as palavras do Deus vivo. Então, esse conceito ele se harmoniza ele harmoniza posições aparentemente contraditórias em textos particulares e faz parte da dialética do Talmud. Em vez de cenários ou a solução se tornam ambos e verdadeiros. Na realidade, o texto de Isaías 53 se refere a ambos, o Messias e a Israel. O Mashiach é o Yeridá, a alma universal de Israel, e eles são imagens espelhadas um do outro. A grande questão aqui é a seguinte: Isaías 53 é um texto que fala de redenção. Se esse texto se aplica a Israel, então a pergunta que eu devo fazer é o seguinte: eu devo orar para Israel pedindo a redenção? Ou agradecendo a Israel pela redenção? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque Israel não é a alma primária que produz as demais almas para a humanidade. Essa alma primária de onde saem todas as almas da humanidade é o Mashiach. Ele é a origem de todas essas almas. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, com a posição que eu for assumir, porque dependendo da forma e da posição em que eu estiver, eu vou cair num problema sério e não vou ter respostas para certas perguntas. Tá? O livro de Isaías fala do assunto de Isaías 53 como tocado
traduzido para o português como ferido, dizendo que Yeshua, o Messias, foi ferido. Certamente ele suportou a nossa doença e levou o nosso sofrimento. Ainda o consideramos atormentado, atingido por Deus, naguá e afligido. Ou seja, ele foi ferido, tocado pelo Eterno, tá? De forma que a humanidade pudesse receber a redenção. Agora, a questão é a seguinte: o Talmud, aí entram os nossos sábios, identificam então essa passagem com o Mashiach, com o Hivra, o leproso, tá? Então vamos ler o que está escrito aqui em Sanhedrin 98b. Qual é o nome dele? O Messias. Os rabinos disseram: seu nome é Hivra, o leproso, como está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputamos por um leproso, ferido de Deus e oprimido. Olha só o que o Talmud está dizendo, tá? Então, continuando o raciocínio, tá? Ben Ishai diz o seguinte, tá? Os sábios dizem que o Messias é chamado de leproso da casa do rabino. O Messias josefiano, ou seja, o Ben Yosef, sofre doenças e aflições para expiar o povo de Israel e para a destruição de Jerusalém e do templo. Ele é chamado de leproso da casa de Rabi, aquele que sofre por Israel e por Jerusalém. Os locais do Messias josefiano, perto do Jardim do Éden, sofrendo pelo povo de Israel. Meu pai, será que a gente precisa ser mais claro do que isso? Isso aqui, irmãos, os nossos sábios estão dizendo isso. Misericórdia, então não há como negar, ainda que apareça um judeu aqui ou outro ali que diga que não é, mas os escritos rabínicos estão dizendo o contrário. Eu não posso confiar em alguém que simplesmente não simpatiza com Yeshua e querer negar quem ele é. Mas eu preciso acreditar naquilo que os nossos sábios escreveram há centenas de anos atrás, para nos deixarem um registro, para que nós pudéssemos, nestes dias finais, nos conduzirmos à verdade. Eu e você já temos Yeshua. Se você não tem, receba ele agora. Mas caso você já tenha Yeshua, você está entendendo o que está acontecendo. Yeshua, ele padeceu pelo povo de Israel, ele expiou o pecado do povo de Israel. Ele morreu pela destruição de Jerusalém e do templo. Por quê? Porque ele carregou sobre si todas essas coisas. Então, eu e você, historicamente e espiritualmente, entendemos isso. Sabemos o peso da vida de Yeshua. Por isso, nós não podemos abandonar, nós não podemos de forma alguma deixar de crer em quem ele é de fato e de verdade. O Midrash fala do grande sofrimento que o Messias assume sobre si mesmo. Rav Levi ensinou em nome de Rav Idi. O sofrimento é dividido em 3 partes. Uma, os patriarcas e todas as gerações de homens tomaram. A geração que viveu no tempo da perseguição de Adriano tomou. E o Senhor, o Messias, tomará. Amados, mais uma vez, a tradição rabínica, através do Midrash Tehillim, apontando para o Mashiach. Sofrer. O Messias sofreria pela humanidade. Ou seja, não há como negar isso. Qual foi o único homem que pôde ser identificado como Messias e tomou sobre si todas as dores da humanidade? Só teve um na história, irmãos. O Ben Ishai comenta sobre Sanhedrin 93b. Pelas aflições, o Messias se eleva a grandes alturas espirituais. Além disso, suas aflições expiram por Israel para que possam continuar a viver e a realizar mitzvot. Já que sem o Messias, essas mitzvot não teriam sido cumpridas. Ele é um parceiro nas mitzvot de Israel. Assim, porque ele o carregou com aflições, como pedras de moinho, ele o carregou com mitzvot também. Meu pai, está difícil, irmãos, da gente não entender isso aqui. Então, primeiro, que o Messias se eleva a grandes alturas espirituais. Foi o que aconteceu com Yeshua. Ele voltou para o Pai. Além disso, as aflições expiram por Israel para que possam
a viver e realizar as mitzvot. O que significa isso? A expiação que Yeshua trouxe, ela fez com que nós pudéssemos continuar vivos e obedecendo a palavra do Eterno, tá? Se não fosse por Yeshua, essas mitzvot não conseguiriam, não poderiam continuar sendo cumpridas. Por quê? Porque Yeshua foi um parceiro, levando os judeus a obedecerem a Torá de Israel. Então, como Yeshua fez isso, ele carrega essas aflições sobre si e ele carrega as mitzvot. Por quê? Porque ele foi aquele que cumpriu plenamente as mitzvot, ele cumpriu os mandamentos do Eterno e, cumprindo os mandamentos, deixou um exemplo para que seus discípulos pudessem também fazer o mesmo. Ou seja, isso mostra que Yeshua nunca quis, de forma alguma, negar a Torá ou fazer algo que contrariasse a Torá. O seu exemplo hoje nos leva a sermos obedientes à Torá de Moshe. Comentando sobre Isaías 53, agora o Zohar faz uma notável declaração. Veja bem, quando o Messias ouve do grande sofrimento de Israel em sua dispersão e dos ímpios entre eles que não procuram saber o seu mestre, ele chora em voz alta por conta desses iníquos, entre eles como está escrito, mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Então, as almas então retornam ao seu lugar. O Messias, por sua vez, entra em um certo salão no Jardim do Éden, chamado Salão dos Aflitos. Lá ele pede todas as doenças, dores e sofrimentos de Israel, ordenando-lhes que se restabeleçam, o que eles fazem. E se não fosse assim, que ele aliviasse o fardo de Israel, tomando sobre si mesmo, ninguém poderia suportar os sofrimentos infligidos a Israel em expiação por causa de sua negligência da Torá. Amados, quando nós tomamos essa declaração do Zohar, nós vamos nos lembrar de uma passagem importantíssima que conecta a vida de Yeshua a esse lugar, a esse evento. Qual é o momento da vida de Yeshua que conecta ele com esse evento? Com a redenção e com o fato dele ser o Mashiach. Você se lembra que quando Yeshua estava suspenso naquele madeiro, um dos homens ao lado dele falou: viu, se você é o Messias, veja, tira a gente daqui. O outro chegou e disse assim: olha, nós estamos aqui por causa das nossas culpas, esse homem não fez mal algum para estar aqui. E ele disse assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E Yeshua disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que a palavra paraíso lá em hebraico é Gan Eden, Jardim do Éden. Ou seja, conectando mais uma vez a vida de Yeshua ao Gan Eden, onde ele foi e tomou sobre si todas as enfermidades e trouxe redenção para toda a nação de Israel. Para quê? Se o homem não pudesse ser curado por Yeshua, a humanidade não suportaria todo o mal que teria vindo sobre ele. Então hoje, quando uma enfermidade é curada em nome de Yeshua, quando alguém é liberto, quando alguém é salvo, quando uma pessoa ressuscita em nome de Yeshua, isso tudo está acontecendo porque ele, além de ser o Messias, ele tomou sobre si, como o próprio livro do Zohar diz, todas as dores e enfermidades daqueles que creem. Então a Escritura diz: certamente nossas doenças ele suportou. Uma função semelhante foi realizada por Rabi Eleazar aqui na terra, pois certamente além do número estão os castigos que aguardam cada homem diariamente pela negligência da Torá, todos os quais desceram ao mundo no tempo em que a Torá foi dada. Enquanto Israel estava na Terra Santa, por meio do serviço do templo e sacrifícios, eles evitavam todas as doenças e aflições do mundo. Agora é o Messias que é o meio de evitá-los da humanidade até o momento em que o homem deixa esse mundo e recebe a sua punição, como já foi dito. Zohar em Shemot, na seção 22, declara tudo isso. Tá? Então, o que Rabi Eleazar está querendo dizer para nós? Todos esses castigos que aguardam um homem diariamente pelos pecados, eles eram purificados no Beit HaMikdash, no templo.
através dos sacrifícios. Hoje não tem mais o Beit HaMikdash. Como é que a purificação acontece? Quando uma pessoa se arrepende e pede perdão em nome de Yeshua, essa purificação então ocorre. Então, o Messias, ele se tornou responsável para evitar que a humanidade ficasse carregada com esses pecados todos e sofresse grandes tragédias por causa da expiação que ele fez por nós. Ou seja, todo momento que eu peço perdão, eu estou evitando um mal maior sobre a minha vida e sobre a humanidade. Todas as vezes que eu me arrependo e faço techuvá, e peço perdão, e clamo ao Eterno para que aqueles pecados nunca mais sejam lembrados, eu estou trabalhando com o Eterno como um parceiro, para aliviar a carga de pecados, não só da minha vida, como da humanidade, impedindo que um mal maior venha. Então isso acontece porque Yeshua morreu por mim e por você. Esse perdão eu e você recebemos em nome de Yeshua. A cura nós recebemos em nome de Yeshua. A salvação nós recebemos em nome de Yeshua. Tudo nós recebemos em nome de Yeshua. Então todo o mal foi levado por Yeshua e hoje eu posso declarar firmemente: Yeshua é Hivra, aquele Messias o único Messias que pôde levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e o único que vai retornar para poder trazer redenção à minha vida e à sua, muito em breve. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós nos vemos na nossa próxima aparição aqui no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, favorite aí, conte para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo e clica no sininho para você receber as recomendações do nosso canal. Um beijo no seu coração, que Hashem te abençoe em nome de Yeshua Mashiach, o Rei e o